Saudações meus amigos no Catãs, sejam bem-vindos ao meu canal. Se és novo, bora subscrever. Cá falamos sobre direito, damos a possibilidade de estás a sugerir temas relacionados a direito, para que eu, Ciro Teixeira, então faça uma abordagem em volta do tema que acabaste de sugerir. Então, sem mais delongas, hoje vamos dar sequência às nossas aulas em volta de teoria geral do direito civil. Vamos falar propriamente dito da responsabilidade civil por factos ilícitos. Um princípio bastante fundamental no que diz respeito ao direito civil, que é um ramo do direito privado, praticamente entendido como o ramo mãe do direito privado, que regula a relação existente entre os particulares. Então, hoje vamos discorrer de um modo muito aprofundado sobre a responsabilidade civil por factos ilícitos e vamos entender então hoje de uma vez por todas o que vem a ser a responsabilidade civil por factos ilícitos. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Saudações novamente, meus amigos no Catãs. Seja bem-vindo ao meu canal se és novo. Como eu já referi, hoje vamos falar sobre a responsabilidade civil por factos ilícitos. Mas antes de falarmos sobre a responsabilidade civil por factos ilícitos, vamos procurar entender de um modo geral, ou seja, em lato sensu, o que é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil consiste na necessidade imposta por lei a quem causar prejuízos a outrem de colocar o mesmo na situação em que estaria sem o dano. Em outras palavras, a responsabilidade civil é aquela obrigação que a lei impõe a quem causar prejuízo, ou seja, a pessoa que causar danos a outrem, de reparar os danos que o mesmo veio a causar na esfera jurídica desta pessoa e deve colocar necessariamente na situação em que estava sem o dano. Dito de um outro modo bem mais exemplificativo, a responsabilidade civil é aquela obrigação que a lei impõe a quem causar danos no outro de reparar estes mesmos danos. A isso pode entender como sendo responsabilidade civil. Por isso é que entendes que consiste na necessidade imposta por lei a quem causar prejuízos a outrem de colocar o mesmo na situação que estava sem verificar-se o dano. Então resume-se na ideia de a lei impõe de quem causar danos a outro deve responsabilizar-se por esses danos que causou, colocando o lesado na situação em que estava antes do dano, ou seja, na situação anterior ao dano. Quanto às modalidades da responsabilidade civil, ela apresenta sob duas formas. Temos a responsabilidade civil por factos ilícitos, ou seja, a responsabilidade civil subjetiva, que é o regime regra da responsabilidade civil, que encontramos ditados pelo artigo 483 do nosso Código Civil. Quer dizer que esta é a responsabilidade civil regra, o regime regra a ser aplicável. E temos também aquilo que é a responsabilidade civil objetiva, que encontramos determinados no nosso artigo 499 até o artigo 510 do nosso Código Civil. Agora, qual a diferença entre a responsabilidade civil por factos ilícitos e a responsabilidade civil objetiva? Entende? Na responsabilidade civil por factos ilícitos, ou seja, na responsabilidade civil subjetiva, é aquela responsabilidade que funda-se na culpa, ou seja, a necessidade do agente ter culpa para poder falar-se em responsabilização. Já a responsabilidade civil objetiva é aquela responsabilidade que vai se atuar o agente independentemente de culpa. Ou seja, o agente é responsabilizado tendo ou não tendo culpa. Assim sendo, a diferença que podes verificar diante das duas modalidades de responsabilidade civil é que na responsabilidade civil por facto ilícito, esta funda-se na culpa. Ou seja, para haver responsabilidade, há necessidade de ter de existir a culpa por
por parte do agente. Já na responsabilidade civil objetiva, há responsabilidade independentemente de culpa. O agente tendo ou não tendo culpa, há responsabilidade. Assim sendo, vamos então agora entrar na nossa temática, que vamos falar da primeira modalidade da responsabilidade civil, que é o regime regra. Vamos falar sobre a responsabilidade civil por factos ilícitos. Como nós já vimos, a responsabilidade civil consiste na necessidade imposta por lei a quem causar prejuízos a outrem de colocar o mesmo na situação em que estaria sem a lesão. Ou seja, a responsabilidade civil vai ser aquela obrigação que a lei impõe a quem causar danos a outro de colocar o ofendido na situação anterior ao dano. Isto é a responsabilidade civil. Vais entender agora o que é a responsabilidade civil por factos ilícitos. Como eu já disse, a responsabilidade civil por factos ilícitos, esta funda-se na culpa. Ou seja, há necessidade de ter de existir a culpa para que possamos falar de responsabilidade civil. Vamos então ao nosso artigo 483 do nosso Código Civil, para podermos entender então de uma vez por todas o que vem a ser a responsabilidade civil por factos ilícitos. Visitando aquilo que é o nosso artigo 483 do nosso Código Civil, verificamos responsabilidade civil por factos ilícitos. Princípio geral: aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios, fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. Isto é a responsabilidade civil por factos ilícitos. Todavia, para verificarmos a responsabilidade civil por factos ilícitos, devemos verificar 5 elementos que eu vou aqui referir. Primeiramente, deve existir o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. Ou seja, para falarmos da responsabilidade civil por factos ilícitos, devemos verificar presente cumulativamente, ou seja, sequencialmente, esses 5 elementos: o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo causal, ou seja, o nexo de causalidade. Vou falar de modo resumido sobre esses 5 elementos para que possas então entender. Quanto ao facto, deves entender que aqui está-se a referir que deve ser um facto humano, ou seja, deve ser uma prática, seja ela omissiva ou comissiva, que vai então fazer o que? Vai gerar prejuízos na esfera jurídica de uma outra pessoa. Por exemplo, eu pego uma pedra, tiro para o carro do João e parto o vidro do carro do João. Isto é um facto. É nesta vertente que se refere ao facto, ou seja, aquela ação humana que vai então causar prejuízos na esfera jurídica de uma outra pessoa. Agora, quanto à ilicitude, a ilicitude está a dizer que o facto deve ser contrária ao que a própria lei diz, porque licitude pressupõe dizer conformidade à lei, porque é lícito, é dos conformes da lei. Quanto à ilicitude, está a dizer que o ato deve ser contrário à lei, ou seja, deve ser inverso ao que a lei diz. A lei diz uma coisa e o ato está a fazer exatamente o contrário. Agora, quanto à culpa, estamos a dizer que não basta que haja, por exemplo, ação que cause dano no outro. Esta ação deve ser culposa, ou seja, deve existir culpa por parte do indivíduo. E a questão da culpa em lato sensu, tu vais perceber que a culpa acaba agregando tanto o dolo como a culpa em estrito sensu, ou seja, dentro daquilo que é a culpa, encontra-se 2 modalidades. Estamos a falar do dolo ou da culpa em estrito sensu. O dolo vai ser quando a gente, na verdade, tem a intenção de praticar o ato. Por exemplo, eu pego uma pedra intencionalmente e atiro para o carro do João e parto o vidro. Houve um dolo da minha parte, aí pode encarar como sendo também aquele ato culposo. E temos a questão da culpa em estrito sensu, ou seja, quando a gente não tem a intenção de praticar o ato, todavia acaba gerando ainda assim o dano na esfera jurídica de uma outra pessoa.
Por exemplo, eu estou a andar com a minha bina super rápido, e sei que na avenida onde eu estou a passar tem senhoras mamás lungueiras que vendem e tem as suas bancadas na rua. Eu com a minha bina em alta velocidade acabo batendo em uma das bancadas e parto todos os ovos. Aí eu não tive a intenção de praticar o ato. Todavia, o mal acabou se gerando. Aí falamos da culpa em estrito senso. Mesmo sem ter a intenção da culpa, havia a possibilidade de eu prover este resultado. Assim sendo, falamos da culpa em estrito senso. Mesmo sem a intenção, verifica-se a culpa, seja ela por imprudência, negligência ou mesmo imperícia, que são as modalidades da culpa em estrito senso. Agora, quanto ao dano, estamos a dizer que na responsabilidade civil deve existir um dano. É impossível querer responsabilizar alguém sem ter a existência de um dano. Deve haver um prejuízo na esfera jurídica de outrem. Há necessidade de se verificar o prejuízo, ou seja, o dano na esfera jurídica de outrem, para poder-se falar de responsabilidade civil. Agora, quanto ao nexo causal, ou o nexo de causalidade, está a dizer que deve existir uma ligação entre o facto e o dano, ou seja, deve ter uma sintonia entre o facto que foi praticado e o dano que foi gerado, ou seja, o dano deve ser consequência do facto praticado. Por exemplo, eu atiro uma pedra para o carro do João e por consequência o vidro parte. Estamos a ver, o vidro partir foi consequência da ação de eu atirar a pedra. Aqui encontramos o nexo de causalidade, a ligação entre o facto e o dano gerado. Mas vamos lá ver que tu estás na sala de aula muito bem a assistir e vamos lá ver que o carro do vizinho bata contra a parede da instituição e vem te dizer que vais ter que se responsabilizar por isso. Como assim? Aí não há elemento causal, não há ligação nenhuma entre o fato que ocorreu e fez com que o carro partisse e a questão de tu estás a assistir às tuas aulas. Aí não verificas o elemento causal entre a ação que tenhas praticado, estavas a assistir às aulas, e o dano que se gerou no carro do vizinho que bateu contra a vossa instituição. Assim sendo, há necessidade de existir o elemento causal, que vai ser então essa ligação que deve existir entre o facto praticado e o dano que foi então gerado. Resumidamente, para podermos falar de responsabilidade civil por factos ilícitos, deve verificar-se estes 5 elementos que eu já referi. O facto, nesse caso a ação humana, a ilicitude ser então contrária à própria lei, a culpa, ou seja, o agente ter a culpa pela ação que se verificou, a questão do dano, ou seja, o prejuízo que vai então se erradicar ou vai surgir em consequência da conduta do agente, e o nexo causal, que vai ser então a ligação entre a ação ou facto praticado e o dano que foi gerado. São esses elementos que devem se verificar para que possamos então falar da responsabilidade civil por fatos ilícitos. Agora, quanto aos tipos de responsabilidades, podemos verificar 3 vertentes. Vamos encontrar a responsabilidade civil contratual, a responsabilidade civil pré-contratual e a responsabilidade civil extracontratual. Ou podemos ordenar de um jeito mais bonito como sendo a responsabilidade civil pré-contratual, a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual. Quanto à responsabilidade civil pré-contratual, vai ser aquela responsabilidade civil que se verifica na fase embrionária do contrato, ou seja, na fase preparatória do contrato. Uma das partes acaba trazendo prejuízos à outra, ou seja, na fase em que está a se preparar o contrato para depois, ou seja, posterior a assinar-se, vai se verificar o prejuízo na esfera jurídica de uma das partes. Vamos só visitar aquilo que é o nosso artigo 227 do nosso Código Civil para podermos entender. O artigo 227 fala sobre a culpa na formação dos contratos. Quem negocia com outrem para a conclusão de um contrato deve, tanto nas preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé,
sob pena de responder pelos danos que culposamente causar a outrem. Ou seja, na fase inicial do contrato, que é a fase embrionária em que as partes estão então a conversar sobre o que deve ter ou não ter dentro do contrato, quem agir de má fé no intuito de querer então prejudicar terceiro, que é a parte que está envolvida no contrato, este deve se responsabilizar. Aqui fala sobre a responsabilidade civil pré-contratual, que é a responsabilidade civil que vai surgir na fase inicial do contrato, na fase preparatória do contrato. E temos aquilo que é a responsabilidade civil contratual. Se estamos a falar que a pré-contratual vai existir na fase preparatória do contrato, a responsabilidade civil contratual vai surgir na fase em que houve o contrato, ou seja, quando verificar-se o incumprimento por parte de uma das partes envolvidas no contrato e causar prejuízos à outra parte, aí fala sobre a responsabilidade civil contratual. Agora, quanto à responsabilidade civil extracontratual, como o nome já suscita extracontratual, esta não está dentro do contrato nem na fase inicial do contrato. Esta está fora de qualquer contrato. Aí não existe um contrato. Só há um fato ilícito que acaba causando prejuízos a terceiros e, por consequência, dá lugar a uma responsabilidade civil, que na verdade esta é a vertente mais aplicável, é a vertente que mais se utiliza, porque, regra geral, nós vivemos em uma sociedade onde nos deparamos com várias vicissitudes sociais, várias situações da sociedade, e não estamos às vezes diante de contrato algum, estamos só a viver mesmo em sociedade, e há ações e omissões, e às vezes as ações das pessoas acabam sendo ilícitas e acabam causando prejuízo à nossa esfera jurídica. Não temos nenhum vínculo contratual, todavia acabam lesando aquilo que é a nossa esfera jurídica. Aí conseguimos encontrar aquilo que é a responsabilidade civil extracontratual, porque está fora dos contratos, não existe contrato. Todavia, há um fato ilícito que causou prejuízo na esfera jurídica de uma pessoa. Logo, deve-se falar de uma responsabilização, deve-se colocar o lesado na situação anterior ao dano, neste caso. Quanto aos tipos de danos, podemos verificar aquilo que são os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes, nós estamos a falar de todos os prejuízos imediatos resultantes do ato lesivo da pessoa então que causou o dano na esfera jurídica deste indivíduo, ou seja, do lesado. Os danos emergentes, vou reiterar, são todos os prejuízos imediatos que vão surgir mediante a violação, ou seja, em outras palavras mais simples, danos emergentes são todos os prejuízos que tu vais sofrer ou que sofreste devido à lesão que terceiro causou. Por exemplo, eu cheguei, parti o vidro do teu carro, arrombei a tua porta, parti o teu telefone, rasguei a tua roupa. Toda essa situação é resultante da minha ação lesiva na tua esfera jurídica. Assim sendo, este tipo de dano vai se enquadrar aos danos emergentes, que são todos os danos resultados ou resultantes daquela conduta danosa ou lesiva da própria pessoa que está então a invadir aquilo que é a tua esfera jurídica. A esta vai se enquadrar na categoria dos danos emergentes, que são todos os danos que vão surgir mediante o ato lesivo do próprio indivíduo que vai causar prejuízos na esfera jurídica de outrem. Agora, quanto ao lucro cessante, o lucro cessante, estamos a falar das vantagens patrimoniais que o lesado deixou de oferir resultante da violação, ou seja, lucro cessante são as vantagens patrimoniais que o lesado deixou de ter em virtude do dano que sofreu, ou seja, foi por causa do dano que o mesmo sofreu que deixou dele ter essas vantagens patrimoniais que estavam para entrar naquilo que é a sua esfera jurídica. Um exemplo, eu sou jogador de futebol, estou para assinar um contrato com o melhor clube do mundo, que neste caso é o Real Madrid. Todavia, eu aí para o aeroporto, para pegar o meu voo para Madrid, o doutor que está a assistir, a doutora decide vir com o carro e pufas. Vai então atropelar-me, eu fico deficiente, ou seja, com problemas físicos, e o Real Madrid já não quer assinar comigo.
Esta ação da doutora me fez perder um contrato com o Real Madrid. Logo deixei de ter essa vantagem patrimonial na minha esfera jurídica, que ia ser assinar com o Real Madrid, por consequência eu ia receber o pagamento. A isso vais entender como sendo lucro cessante. Lucro cessante vai ser essa vantagem patrimonial que o lesado deixou de ter por causa do dano que o mesmo sofreu. Vais enquadrar na categoria dos danos do tipo lucro cessante. Temos ainda a questão dos danos não patrimoniais. Estamos a falar daqueles danos que não têm um conteúdo patrimonial, o famoso dano moral, ou seja, os danos morais, aqueles que não são suscetíveis de avaliação pecuniária. A doutrina, na verdade, até fica diante de uma vexata quest, ou seja, uma situação bastante debatida, porque entende-se que quando falamos de danos morais, estes não são possíveis de se avaliar em dinheiro. Se chegar o indivíduo dar uma chapada para o doutor, não pode-se dizer que essa chapada deve valer uns 10 mil kwanzas ou 50 mil kwanzas, porque não é possível de se avaliar. Se alguém xingar-lhe, se alguém difamar-lhe, não podemos aí falar que isto vale isto ou isto, porque não é suscetível de avaliação pecuniária. Logo, para os danos morais, vou trazer aqui o ATT, não se fala em indemnização, fala-se em compensação, atendendo ao facto que não é suscetível ou não é possível de avaliação pecuniária. Todavia, o legislador entendeu dizer que no ato de se colocar quanto a pessoa que lesou a esfera jurídica de outro deve pagar, atribuindo-se a indemnização, o legislador entendeu também acoplar ou entendeu trazer também a questão da compensação relativamente aos danos morais que foram então provocados, ou seja, os danos morais que foram praticados ou que foram então lesados na esfera jurídica de outro. Quase legal, vamos visitar o nosso artigo 496, que fala sobre os danos não patrimoniais. Na fixação da indemnização, deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereça a tutela do direito. Ou seja, como os danos morais não são suscetíveis de avaliação pecuniária, ou seja, os danos não patrimoniais não é possível quantificar em dinheiro, quanto é que deve estar a custar aquele dano que foi provocado, o legislador entendeu que aqueles de extrema relevância, o direito deve tutelar. No ato de se aplicar a indemnização, deve-se juntamente aplicar-se também a compensação. Agora, quanto às formas de reparação, nós temos a reparação in natura e a reparação por mero equivalente. A reparação in natura vai ser colocar o bem no seu estado natural, ou seja, colocar o bem na situação em que estava sem o dano. Por exemplo, se o doutor partir aqui o copo e estamos a falar de responsabilidade civil, se for na vertente da reparação in natura, deves trazer o copo tal e qual como estava, ou seja, o copo no seu estado natural, do jeito que estava sem o dano. Agora, quanto à reparação por mero equivalente, vai ser nas situações em que não é possível trazer o bem que foi violado no seu estado original, vai-se então quantificar quanto é que deve estar avaliado o bem e vai-se pagar em dinheiro, ou seja, vai-se pagar o valor equivalente ao dano provocado. Esta é a reparação por mero equivalente. Vai-se pagar o equivalente ao dano gerado. Só que é uma questão, se estamos a falar que há dois tipos de reparação, a reparação in natura e por mero equivalente, qual das duas tem primazia? Claramente a reparação in natura, ou seja, o legislador entendeu dizer que todo dano que foi provocado, quando estamos a falar de responsabilidade civil, deve-se utilizar a priori ou a princípio a reparação in natura, ou seja, deve tentar se colocar primeiramente o bem na situação em que estava sem o dano, ou seja, no seu estado original. Todavia, se não for possível, aí sim vai se aplicar a reparação por mero equivalente, que vai ser quantificar o dano que foi gerado, ou seja, quanto é que aquele dano, quanto é que deve estar a custar. Eu parti o carro e já não é possível consertar o carro, quanto é que custa aquele carro? Vamos pagar o equivalente ao preço do carro. Como confirmação, vamos ao nosso artigo 566 do nosso Código Civil. Encontramos então no artigo a questão da indemnização em dinheiro.
A indemnização é fixada em dinheiro sempre que a reconstituição natural não seja possível, ou seja, quando a reparação natural, neste caso a reparação in natura, não for possível, vai se aplicar aí sim a reparação por meio equivalente, que é a reparação em dinheiro. Vai pagar-se o valor do prejuízo causado. Em resumo, deve-se entender que a responsabilidade civil por factos ilícitos é o regime regra da responsabilidade civil, que encontra-se determinado no artigo 483 do nosso Código Civil, que é a responsabilidade que funda-se na culpa, que deve existir necessariamente a culpa para poder falar-se de responsabilidade civil. E deve verificar-se também aquilo que são os 5 elementos que eu já referi. Estamos a falar do facto, da ilicitude, da culpa, do dano e do nexo causal, onde vimos também que quanto aos tipos de responsabilidade, temos a pré-contratual, que é que se verifica na fase inicial dos contratos, onde uma das partes acaba causando prejuízos à outra e aplica-se a responsabilidade civil pré-contratual. Temos a responsabilidade civil contratual, que é aquela que se aplica quando verifica-se um incumprimento dentro do próprio contrato, em que envolve as partes e uma deixa de cumprir e causa prejuízos à outra parte. Fala-se aí da responsabilidade contratual. E temos a responsabilidade civil extracontratual, que é aquela que ocorre fora dos contratos, é aquela que basta que seja ilícita e cause prejuízos a outrem. Fala-se da responsabilidade civil extracontratual. Ainda quanto aos danos, verificamos os danos emergentes e os lucros cessantes, onde vimos que danos emergentes são todos os prejuízos que vão se originar em virtude daquela ação danosa que o próprio lesante provocou. Ainda vimos aquilo que são os lucros cessantes. Os lucros cessantes que viriam a ser as vantagens patrimoniais que o lesado deixou de ter porque o lesante lhe causou então aquele dano. E vimos ainda a questão dos danos morais, que vimos que não são passíveis de se aplicar indemnização, todavia é passível de se aplicar uma compensação, atendendo ao facto de não serem susceptíveis de quantificar-se em dinheiro quanto é que deve estar a custar aquele dano. Fala-se de danos morais, a questão do desgosto de si mesmo, a questão de ter passado um vexame. São situações que não pode-se avaliar quanto é que aquela situação deve estar a custar para o indivíduo. Por isso é que se fala-se de danos morais. E vimos ainda a questão da reparação, das formas de reparação, onde vimos a reparação in natura e a reparação por mero equivalente, onde a in natura se resume na ideia de colocar o bem no seu estado original, e já a reparação por mero equivalente vai ser quando não é possível colocar o bem no estado original, vai se pagar em dinheiro. Para tu entenderes a importância da responsabilidade civil, deves saber que no nosso dia a dia lidamos com várias situações que podem ser elas por via de uma ação ou uma omissão que alguém deve ter, que pode causar prejuízos na tua esfera jurídica. A responsabilidade civil é um importante princípio do direito civil que visa dar resposta a essas vicissitudes, a essas situações onde alguém acaba causando prejuízos no outro. A responsabilidade civil vai colocar esta obrigação de colocar o indivíduo lesado na situação anterior ao dano que foi então gerado. Espero que tenhas gostado do nosso breve vídeo em volta da responsabilidade civil por factos ilícitos. Dentro em breve poderemos fazer um vídeo a falar da responsabilidade civil objetiva. Por agora, subscreva o canal, deixa a tua opinião em volta deste vídeo, partilha para que mais pessoas possam ser alcançadas. E seja bem-vindo à nossa família no que tens, se fores um seguidor novo. Se for já um ativo, um seguidor da casa, prazer e até o nosso próximo vídeo, meus amigos da família no que tens.